Dividendos, vamos falar de dividendos de Petrobras, vamos entender cenários importantes onde a companhia pode distribuir para nós que somos acionistas da empresa. A gente vai entender a visão do mercado, vamos fazer também os cálculos tanto dos dividendos extra e também dos dividendos dentro da política de remuneração da companhia. Seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Thiago, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte. Vamos começar falando já da cotação da companhia. Estou com as ações aqui, Petri 4, que são as ações preferenciais. Está na região aqui de R$ 36,27. A mínima está aqui, R$ 28,32. E a máxima aqui, R$ 39,60 nas últimas 52 semanas. Dividend yield próximo de 18%. A companhia já pagou nos últimos 12 meses R$ 6,39 por unidade de ação. Realmente, Petrobras é uma grande pagadora de proventos, de dividendos, uma gigante do setor de óleo e gás. A empresa aí tende a entregar muito valor no longo prazo, inclusive para quem busca uma renda passiva ali com dividendos recorrentes. A companhia é uma excelente opção para você estudar, para você entender mais e assim tomar a sua melhor decisão. Eu sigo com Petrobras na carteira na expectativa aí de grandes proventos no ano fiscal base 2025. A gente vai entender alguns detalhes importantes neste conteúdo. Ela está crescendo aqui 23% nos últimos 12 meses. No mês atual, uma queda de 1,8%. Falando aqui de petróleo, hoje barril de petróleo Brent, aqui o futuro avançando 1,6%. Né? Enquanto a gente está atualizando aqui as gravações, se observa o crescimento do petróleo Brent. Mesmo assim, a companhia está nessa queda aí de 1%, um pouco mais de 1%. Então, mesmo com a alta do petróleo, não está animando as ações da companhia. Tem a questão macroeconômica, algumas questões internas da companhia, mas o que pode estar afetando muito a companhia nesse momento é a questão aqui do dólar. Né? Então, a gente observa aqui o dólar avançando frente ao real, vem se valorizando, R$ 5,70, né, moeda americana. A Petrobras, para você que investe na empresa, você deve já conhecer que ela tem ali a exposição da sua dívida, né? É dolarizada, boa parte da dívida está exposta ao câmbio. Então, quando você tem o aumento da moeda americana, o dólar avançando vai fazer com que ela pague mais juros de dívida devido a esse lastreamento, ou seja, essa exposição que ela tem do seu endividamento ao dólar. Então, o dólar muito alto acaba afetando ali o endividamento da companhia na parte dos juros. Mesmo assim, você que acompanha nosso canal, nós sempre falamos de Petrobras. Hoje ela tem uma dívida líquida versus EBITDA, né? Abaixo de 1, bem controlada, mas aqui já precificando, né? O aumento do dólar acaba prejudicando de certa forma esse pagamento, né, de juros da dívida da companhia. Saindo aqui de dólar, vamos falar um pouco agora de dividendos, né? Vamos falar de coisa boa. Dividendos sólidos é a visão do BBI para a Petrobras aí no próximo ano, que vai iniciar agora, ano fiscal 2025. Então, a gente vai entender alguns detalhes básicos, né? Temos aqui o cenário, vamos entender aqui o cenário. O BBI traça 3 cenários interessantes. A gente vai fazer os cálculos aqui para você que acompanha o nosso canal. Primeiro que é importante entender, Petrobras divulgou aí através da sua diretoria que ela pretende reduzir, né? Ela vai diminuir ali o seu plano de investimento no ano de 2025. Então, essa redução do CAPEX, que é o investimento, abre espaço aqui para pagamentos de mais dividendos e podemos ter, inclusive, dividendos extraordinários. O BBI ele traça aqui 3 cenários para as ações de Petrobras a respeito dos dividendos. A gente vai entender os 3 cenários, vamos fazer um cálculo para você entender. Então, o primeiro cenário aqui é um cenário mais otimista, né? Então, a gente vai pegar aqui o cenário mais otimista, vamos pegar uma calculadora para a gente fazer aqui um cálculo do cenário mais otimista. Primeiro, ele está nos dizendo
A companhia pode pagar aqui, ó, cerca de 5 bilhões e meio em dividendos extraordinários neste cenário mais otimista, né? A gente vai considerar o câmbio, o dólar na faixa aí de 5,50 para o ano fiscal 25. Então vamos pegar lá 5 bilhões e meio e vamos ver quanto que dá fazendo ali a conversão para o dólar, né? Se colocar 5,50, seria ali para o ano fiscal base 2025, vai dar 30 bilhões 250 milhões, que seria a expectativa no cenário otimista de dividendos extraordinários. Para a gente calcular por unidade de ação, vamos ter que pegar aqui o número total de papéis, né? Então hoje Petrobras, ó, tanto as ações ON e as ações PN, ela tem aí na faixa de mais de 13 bilhões de ações, número total de papéis. Lembrando que eu não vou considerar a recompra de ações. Quando você tem a recompra de ações, você tem a diminuição da base, né? O free float aqui acaba diminuindo e aí possibilita pagamentos de mais proventos por unidade de ação. Então a gente vai considerar aqui o número total de papéis. Então, considerando aqui o cenário otimista, 30 bilhões seria em dividendos extraordinários. A gente vai dividir pela base acionária atual da companhia e vamos ver o valor que vai dar por unidade de ação. Lembrando que é uma projeção, segundo o BBI, conforme aí a geração de caixa, né, expectativa de lucro da companhia em 2025. Então, seria aqui R$ 2,31 de dividendos extraordinários. Vamos pegar aqui uma tabela, fiz aqui uma tabela bem fácil de entender. Vamos colocar então aqui R$ 2,31. No cenário otimista, seria de dividendos extraordinários. Agora vamos voltar lá para entender um pouco mais a respeito dos outros proventos. Então, fora os dividendos extraordinários, o BBI traça aqui, ó, mais 7 bilhões e meio de dólares em proventos nos primeiros 3 meses de 2025. Aí seria já os dividendos dentro da política, né, da companhia de remuneração. Então vamos pegar lá 7 bilhões e meio, que seria os 3 primeiros meses de 2025. A companhia pode distribuir e vamos fazer a mesma conversão, colocar a 5,50 o câmbio, né, que é o dólar, que essas provisões aqui, essas projeções do BBI é tudo dolarizada. Vai dar aqui, ó, 41 bilhões de reais que a companhia pode distribuir nos 3 primeiros meses de 2025. Vamos pegar novamente aqui a base acionária e vamos dividir. Vamos ver o valor que vai dar. Agora nós estamos fazendo aqui o cálculo da política de dividendos da companhia, ou seja, ela distribui com base ali no seu lucro líquido, né, na sua geração de caixa que a empresa distribui. Então, vamos colocar aqui o valor da base acionária, vamos dividir e ver quanto que vai dar por unidade de ação. Aqui seria agora a política, né, de distribuição de dividendos. R$ 3,16. A gente vai lá para a nossa planilha e vamos colocar aqui, ó, R$ 3,16, que seria a política de dividendos da companhia. Agora nós vamos calcular o cenário base, né, que é o segundo cenário. Vamos ver aqui como é que funciona a visão do BBI. Então fizemos o cálculo do cenário otimista, que eles trazem também aqui o Brent, ó, na região de 76 dólares, e o Capex, investimento de 17 bilhões para a companhia em 2025. Saindo do cenário otimista, a gente vai falar agora do cenário base aqui, ó. Então, o cenário base, o BBI mantém também, ó, o Brent a 76 dólares, o Capex também a 17 bilhões e a companhia pagaria no total aqui 11 bilhões e 700 milhões de dólares em proventos. Aí eles trazem a distribuição aqui, ó, dividendos extraordinários seria na faixa aí de 2 bilhões. Então vamos calcular aqui, ó, dividendos extraordinários, vamos colocar 2 bi. A gente vai colocar lá o câmbio, né, que seria R$ 5,50 para ver quanto que dá em reais aqui o cenário base, ó. De dividendos extraordinários seria 11 bilhões. A gente divide novamente pela base acionária, vamos ver quanto que vai dar agora essa visão do BBI em relação aos dividendos extraordinários, num cenário mais básico que para ele seria o mais realista, né?
daria 84 centavos. 84 centavos, a gente volta para a planilha e coloca aqui cenário base, 84 centavos de dividendos extraordinários. Agora a gente vai calcular com base na política, né, de dividendos da companhia dentro do cenário base. A gente vai somar aqui, ó, eles trazem o quarto tri, a companhia pode distribuir 2 bilhões e 200 e no restante aqui a companhia distribuiria mais 7 bilhões e meio, que seria ali os primeiros 3 meses, né, de 2025. A gente vai fazer um cálculo total, vamos pegar lá 2,2 bi mais 7,5 vai dar 9,7 bilhões aí que seriam dentro da política, né, de dividendos da companhia. Vamos colocar lá 9,7 bi. Vamos ver quanto que dá neste cenário base aí esses dividendos. Vamos fazer aqui a conversão para o dólar, ó, 5,50. Vamos ver quanto que vai dar em reais. 53 bilhões aí dentro do cenário base agora, ó, 53 bilhões seriam os dividendos da política, né, de distribuição da companhia. A gente divide novamente pela base acionária. Vamos ver quanto que vai dar aqui essa divisão aqui por unidade de ação. Lembrando, pessoal, que quando tem ali a recompra de ações, a companhia inclusive finalizou, né, encerrou uma recompra de ações, você tem a diminuição, né, do free float, aí você tem o maior número de dividendos. Ó, seria R$ 4,08 no cenário base, eles considerando aqui 2,2 bilhões no quarto tri e mais 7,5 bilhões nos 3 primeiros meses ou nos 3 primeiros trimestres de 2025. Vamos colocar então na nossa planilha aqui R$ 4,08. Então você vê aqui, já fizemos o cenário mais otimista e o cenário base aqui. E agora o cenário pessimista, né? Vamos dar uma olhada aqui e ver qual que é a visão do BBI para esse cenário mais pessimista. Eles trazem o Brent, ó, Brent futura, $50, o Capex eles mantêm em 17 bilhões. E nesse cenário mais pessimista, né, a companhia vai distribuir no total aqui, ó, 5,3 bilhões de reais. Aqui não tem, ó, dividendos extraordinários, eles só consideram 5,3 bilhões, sendo no quarto tri, ó, de 2024 e também nos 3 primeiros meses aí nos 3 primeiros trimestres de 2025. Então a gente vai pegar aqui 5,3 bilhões, vamos fazer a conversão para o câmbio, né? Colocar um câmbio de 5,50. Vamos ver quanto que vai dar em reais que a companhia pode distribuir. Daria aqui 29 bilhões 150 milhões no cenário mais pessimista. Lembrando que nesse cenário não temos a distribuição de dividendos extraordinário aí, segundo o BBI. A gente vai colocar aqui a base acionária novamente da companhia. Vamos ver quanto que vai dar por unidade de ação. R$ 2,23 seria aqui o cenário pessimista. R$ 2,23 não temos os dividendos extraordinários. Então, vamos somar aqui para ver quanto que vai dar. Vamos pegar aqui uma fórmula, né? Vamos colocar então aqui a soma dos dividendos primeiros otimista, né? Aqui temos os dividendos da política mais os extraordinários aqui. Daria, ó, R$ 5,47. Vamos somar também aqui o cenário base, ó, R$ 4,08 na política e mais 84, R$ 4,92 e aqui, por fim, R$ 2,23, né, que seria o cenário mais pessimista aqui embaixo. Então, 2,23, cenário mais pessimista. Então, aqui está a visão do BBI a respeito de Petrobras. O cenário base aqui seria o mais realista, o mais otimista aqui em cima, R$ 5,47 que a companhia pode distribuir em 2025 aí para nós que somos investidores. Então falamos nesse conteúdo de Petrobras, entendemos 3 cenários de dividendos extraordinários e também da política de remuneração da companhia que ela pode distribuir para você, para nós que investimos em Petrobras. Nós vamos acompanhar surgindo novos anúncios de proventos, informamos para você que acompanha o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal. Nos encontramos nos próximos vídeos. Um abraço.